Irmãos, na verdade, o Abdênago não é tão velho assim, mas eu já conheço há 30 anos. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 17 anos, eu devia ter uns 28, mais ou menos. E nos conhecemos no seminário Palavra da Vida, no nosso primeiro ano no seminário. E nós dois nos formamos na mesma turma, na turma Consagração, de 1983 a 1987. E nós nos formamos em bacharel em Teologia, com ênfase em Ministério Pastoral. Abdênago se casou com a Cláudia Hartleff, uma alemã, professora de alemão, seguiu mais ou menos aí, Cauã, os seus caminhos aí, né? Se casou com a Cláudia Hartleff, filha de alemães, e eu fui padrinho do casamento do pastor Abdênago, fui lá em Belo Horizonte participar lá da cerimônia lá. E enfim, ao longo desses 30 anos que nós nos conhecemos, nos tornamos grandes amigos. O Abdênago foi o maior amigo no seminário. O Abdênago era compositor, ainda é compositor, faz músicas muito lindas, algumas certamente vocês cantam eventualmente, mas não sabem quem fez. Ele é compositor, é um excelente músico, toca violão, toca gaita, toca flauta, é um homem muito talentoso, também é um grande jogador de futebol. Então eu e ele jogando futebol, ninguém segurava. Ninguém segurava eu e o Abdênago quando jogávamos lá futebol na Palavra da Vida. Então nos tornamos grandes amigos, participamos aí de momentos históricos de cada um. E o pastor Abdênago, ao longo dessa trajetória toda, o pastor Abdênago, ele enfrentou um vale muito escuro na sua vida, e eu pude acompanhá-lo ao longo desse vale, desde o primeiro dia até o último dia neste vale. O pastor Abdênago me telefonou uma vez, vários anos atrás, me telefonou chorando. Ele estava na praia e ele disse: olha, eu estou voltando para casa porque apareceu um tumor no abdômen do Mateus, meu filho mais velho, e eles terão que remover esse tumor. E a partir desse dia começou um drama na vida do pastor Abdênago e da Cláudia, e esse drama foi prosseguindo, esse câncer se espalhou, e o Mateus, quando tinha 16 anos, no dia que fez 16 anos, o Mateus foi levado pelo Senhor, o filho mais velho do pastor Abdênago. Então nós aqui na igreja, eu me lembro no dia que isso aconteceu, nós aqui na igreja, juntos, nós oramos muito, choramos juntos. Foi um dia de muito sofrimento para toda a nossa igreja. Os irmãos não conheciam o pastor Abdênago, mas os irmãos viram a minha tristeza. Eu tinha visto o Mateus pequenininho até o final da vida dele. Então os irmãos viram a minha tristeza. Eu lembro que naquele dia os irmãos pregaram para mim. Eu disse: eu não consigo pregar hoje. Então os irmãos se levantaram, e vários irmãos se levantaram e pregaram para mim naquele dia. Foi um dos sermões mais lindos que eu já escutei na minha vida. Foi aquele dia quando a igreja pregou para o pastor. Eu nunca tinha visto isso antes. Foi a primeira vez na história do cristianismo que isso aconteceu. Não tem registro na história disso. Os irmãos se levantaram, vários irmãos, e pregaram para mim, confortando meu coração naquele dia, e chorando comigo, e orando pelo pastor Abdênago, e juntos nós nos unimos nessa dor. E o pastor Abdênago nunca pôde vir aqui para nos conhecer. Ele sabia que estávamos orando por ele. Então nesse aniversário eu vou chamar o pastor Abdênago e vou pedir para ele falar sobre um tema importantíssimo. Eu vou pedir para ele falar sobre a importância da igreja no sofrimento do povo de Deus. Quando o povo de Deus sofre, a igreja serve para alguma coisa ou não? O pastor Abdênago é mestre no Novo Testamento, é uma autoridade no Novo Testamento. Ele tem mestrado nessa área, no Novo Testamento, se não me engano, especificamente o livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, é a área de especialização dele. E além da autoridade que ele tem por conhecer a Escritura profundamente, ele também tem autoridade porque passou por esse vale, bebeu o cálice do sofrimento até a última gota. Então ele pode falar como quem enfrentou o problema. E ele vai nos ensinar lições preciosas hoje, a importância da igreja, do povo de Deus, na hora
da dor. Vamos ouvir a palavra do pastor Abideno para a nossa edificação, para a nossa administração, para que Deus nos corrija e nos conforte na noite de hoje, através da mensagem desse querido irmão. Minha família não pôde estar presente porque meu filho toca, é guitarrista numa igreja lá em Campinas, e minha esposa, no final do ano passado, nós ganhamos um presente muito especial de Deus. Foi o meu sogro. O meu sogro, ele foi acidentado na Alemanha e ele veio morar comigo aqui na minha casa. Gente, vocês falam mal de sogra? Vocês não sabem o que é sogro. O meu sogro chegou todo entubado, com fralda. Eu tinha que trocar a fralda dele. E ele caía, machucava, tinha que dar comida, remédio. E ele com 80 anos de idade. E outra, ele não entende nada em português. E ele falava baixinho comigo, em alemão. Eu falei, olha, não estou entendendo nada. Ele falou, eu também não. Porque ele machucou a cabeça e ficou todo detonado. Então minha esposa está lá tomando conta dele. A minha esposa é a Cláudia, né? Ela não está dando para ver direito. A Cláudia, ela trabalha lá em Campinas também. Tem o meu filho que agora está com 19 anos, o Lucas, que está vindo lá na igreja. E esse é o sogro. O meu sogro está com minha roupa, o meu boné, tudo, mas deixa pra lá. E vocês não imaginam o ronco desse homem. Como ronca? Nem com tampão, nada resolve, né? A gente está lá, falando, oh Deus, o que eu faço, né? Ok. E esse aqui é o Mateus, né, que faleceu em 2007, essa foto foi tirada em 23 de setembro de 2006, né? Ele já tinha passado por tratamento de quimioterapia. Depois eu vou contar mais um pouco sobre ele. Então minha família está lá, não dá muitas vezes para acompanhar, porque cada domingo eu estou num lugar diferente. Mas eu gostaria de falar para vocês hoje sobre a importância da igreja no amparo, no socorro daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por dificuldades. E eu gostaria nesse momento de orar mais uma vez. Eu gostaria que você orasse, baixasse sua cabeça e falasse com Deus agora. Você me disse que Deus fale ao seu coração nessa noite, que Ele use as palavras aqui. Peça para Ele trazer conforto. Pai, esteja ouvindo as orações, atendendo aos pedidos aqui, segundo a sua vontade. Esteja abençoando esse momento, que seja um momento de graça, de salvação, de mudança de vida e de postura, de comportamento. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual a importância da igreja no amparo de pessoas que estão sofrendo aqui no nosso meio e conhecido de vocês? Tem um texto que está na Bíblia, no livro de Tiago, que eu quero comentar com vocês essa noite. Você pode deixar aberto, se você quiser marcar, anotar alguma coisa, eu vou projetar aqui também. E o texto diz assim: está alguém entre vós sofrendo, está debilitado, está com aflição? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre a importância da igreja e o que deve
feito com as pessoas que estão sofrendo. Hoje lá na nossa igreja, no culto da manhã, nós recebemos uma ligação de uma irmã cujo marido faleceu há um ano atrás. Foi um sofrimento muito grande para ela. E hoje de manhã ela estava enterrando a mãe dela aqui em São Paulo. E ela conversou pelo telefone com o pastor e falou, pedindo oração, porque o sofrimento dela estava muito grande. E nesse texto aqui, eu quero destacar alguns detalhes sobre o sofrimento. Não é um tema muito falado. A gente às vezes gosta de evitar de falar de sofrimento, de desgraça, mas o que eu quero colocar para vocês? Em primeiro lugar, que todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento. É ou não é? Nós recebemos aqui uma notícia aqui desse falecimento do Léo, de briga, de confusão, mas a todo momento a gente vê pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades. Tem um texto em Eclesiastes que fala assim: ainda que o homem viva muitos anos, 70, 80, 90, minha mãe está fazendo 94 anos, está bem velhinha, já com 2 AVCs, completamente paralisada na cama, não fala, não mexe, fica ali só deitada. No quarto dela parece uma UTI, mas ela foi uma pessoa abençoada por Deus, teve tantos filhos, está sendo amparada, uma mulher abençoada por Deus, mas chega um momento de sofrimento mais cedo ou mais tarde. E aqui fala, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas. Você que entrou aqui procurando levar uma vida alegre para sempre, felicidade para sempre, você entrou no lugar errado. Porque a pessoa cristã, a pessoa que conhece a Deus, ela também passa por sofrimento. Alguns programas na televisão não querem falar isso, mas é verdade. Quais são as últimas notícias aí que vocês estão ouvindo no rádio, na televisão, sobre sofrimento? Rock Harry, né? Que coisa, né? Um brinquedo lá estragado há mais de 10 anos, uma criança desce, tem a foto, a mãe, o pai, a mãe, outra pessoa, e a menina lá descendo. Gente, que coisa, né? Uma morte assim, tudo brutal. Se a gente pudesse passar aqui, o que está acontecendo, por exemplo, nesse bairro aqui? Quantas pessoas agora estão desesperadas, estão querendo morrer, pessoas estão chorando, pessoas estão sem esperança, pessoas estão desempregadas. Todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento. Lembra de algum sofrimento aí? Você deve estar pensando no Corinthians, né? Que perdeu hoje. Mas eles estão acostumados, né? Isso acontece sempre. Mas esse sofrimento ainda é tranquilo. Tem aquele caso em São Paulo aí que falava do Lindenberg. Que coisa, que desastre. De uma hora para outra, família assim, decepada. Eu tinha uma família conhecida em Belo Horizonte que foi viajar o pai, a mãe e 2 filhos. Saiu de Belo Horizonte naquela estrada perigosa, o carro foi ultrapassar, veio uma Scania e arrebentou toda a família. Sobrou um filho. Esse menino que era pequeno assim, ficou mal. E há pouco tempo atrás eu encontrei com ele em Belo Horizonte, ele casou com uma menina, estava bem. Aí eu fiquei sabendo que a menina ficou cega.
vários tipos de sofrimento. E o problema é que nós achamos que isso que aparece na televisão, isso que o Datena fala e coloca, só acontece com os outros. Mas isso acontece com todos. E os sofrimentos são variados também. São perdas materiais. Vocês viram aí na televisão, lá nos Estados Unidos, tem um lugar que passou vários furacões, arrebentou toda a cidade. O prefeito de uma delas falou assim: essa cidade foi varrida do mapa, não existe mais nada, foi tudo destruído. Vocês lembram lá do tsunami no Japão? Aquela onda gigante que foi arrebentando tudo, levava barco, casa, carro, família, cachorro, tudo caiu por água abaixo. Às vezes uma pessoa perde dinheiro, a pessoa fez um negócio, perdeu muito dinheiro. Teve um homem lá nos Estados Unidos que perdeu 200 milhões de dólares. Coitado desse homem. Eu fiquei com tanta pena dele, porque isso representa 0,01% da fortuna dele. Coitado, né? Mas o dinheiro, às vezes você perde, você tem pouquinho guardado e você perde tudo, você tem que pagar. Você está juntando dinheiro, aí quando você chega na sua casa, você levou uma multa que vem lá R$500 para você pagar. Você não tem esse dinheiro. Hoje em dia está assim, você sai de casa, se você levar uma multa, você já chega lá, a multa já está lá, pronto, com a foto do carro, com a cor do seu olho, tudo prontinho. Paga. O dinheiro vai embora. O difícil é quando a pessoa perde saúde também. Você está bem de saúde, está forte, de repente você vai no médico e o médico fala assim: você está com câncer, você tem essa enfermidade. É duro, né? Por isso que os homens não vão ao médico. Eles evitam, com medo de receber uma notícia pesada. A perda emocional. Uma pessoa que é casada há muito tempo, depois ela descobre que um lá está traindo, e é um sofrimento, é uma loucura. A gente vê aí a todo momento o rapaz que matou a esposa, a facada, depois ele suicidou, por causa do sentimento da perda emocional. Agora, desde há uns 300 anos de Cristo, 350 anos de Cristo, o pessoal, alguns filósofos começaram assim a questionar qual é o sentido da vida, que vida é essa, o que deve fazer para a gente melhorar um pouco a vida. E alguns filósofos começaram a escrever um pouco sobre o sofrimento e sobre a felicidade. Então alguns filósofos apareceram, um deles, um tal de Epicuro, que o apóstolo Paulo teve contato com esse grupo também. E os epicureus, eles ensinavam um estilo de vida para você não sofrer. Eles pensavam assim: o oposto do sofrimento é a alegria, é o prazer. Não aquele prazer desenfreado, mas você buscar as coisas boas. Por exemplo, ao invés de você sentar numa pedra, se você sentar numa poltrona, vai ser melhor. Essa busca da felicidade através do prazer. Então eles falavam assim: procure viver a vida, procure o prazer para você ter um pouco de sentido na vida. E eles falavam assim também: quando você busca felicidade, se você vive e convive com os amigos, você tem mais felicidade. E outra coisa que ele ensinava é o seguinte: não fique querendo ter um monte de coisa, porque isso vai trazer sofrimento para você, que você nunca vai alcançar. Então o que você faz? Busque o contentamento. Contentai, né? Tem até isso no Novo Testamento: contentai-vos com o que tens. A filosofia do contentamento. Hoje em dia tem
com o carro, não estão contentes com o emprego, não estão contentes com nada, não estão contentes com o que tem de eletrônica, ela sempre quer mais, mais e mais. E outra coisa que ele falava, se você quiser ser feliz, você tem que maneirar os seus apetites, de todas as maneiras, tanto de comer, como apetites sexuais, essa loucura. E Epicuro, uma vez ele falou assim: eu sou a pessoa mais feliz desse mundo quando eu tenho pão e água. E outra coisa que ele ensinava é você suportar o sofrimento com serenidade, com tranquilidade, sofrer, aguentar a barra. Um outro filósofo chamava Zenão, ele fundou a escola dos estoicos. Ele já pensava de uma outra maneira diferente. Ele falava assim: Deus é tudo. Deus é tudo. E nós fazemos parte de Deus. Então, o que está acontecendo nesse mundo já foi tudo determinado por Deus. Então, Deus sabe o que está acontecendo. Então, fica quietinho, porque essa é a vontade de Deus. Tudo já está determinado, mas isso é um tipo de fatalismo. Aquela pessoa que fala assim: é isso mesmo, né? Está acontecendo isso aí, isso aí não adianta mesmo, não dá tudo, é isso mesmo. E eles ensinaram a pessoa a desenvolver uma apatia pelas coisas da vida. Agora existem algumas explicações atuais. A gente vê aí um cristianismo mais ortodoxo. Eles falam assim: a causa do sofrimento vem do diabo. Tudo é o diabo. O diabo fez isso, o diabo causou aquilo. Eles citam três coisas, os três nossos inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. O diabo, a pessoa tudo coloca a culpa no diabo. Isso aqui é o diabo, isso aqui é o diabo. É o diabo do meu marido, é o diabo do não sei o quê. Calma, não adianta ficar jogando a culpa no diabo de tudo, não. Porque quando uma pessoa resolve dar as cabeçadas na vida, fazer coisa errada, ela vai curtir também as consequências. E o diabo vai torcer para que isso aconteça. Outra coisa é a carne. A carne, a nossa natureza. Tem gente que fala: pastor, eu caí em pecado. A carne é fraca, né, pastor? Mas não é isso. A carne é fraca para oração. O contexto ali da passagem é oração. Porque para outras coisas a carne é muito forte. Ela é fraca para oração. Para outras coisas sai da reta. E outra coisa é o mundo. O mundo, tudo que está acontecendo aí, atrai as pessoas para o buraco, para a morte. É cracolândia, é desgraça, é sofrimento. E esse é o nosso inimigo. Alguns livros teológicos trazem só isso, mas eu quero apresentar para vocês aqui outras fontes que eles não citam, né? A gente tem que contar também com a natureza enfurecida. Ontem eu estava chegando em Bragança, então eu olhei no mapa lá, vi a igreja, o GPS estava me indicando, e depois de repente na pé da igreja tinha um rio. Aí eu até falei que aquele rio não estava no mapa, não fazia parte. Mas o que acontece? Que o pessoal vai colocando concreto em tudo, e vai fechando tudo, arrancando água, depois a água corre, a água fala: olha, dá licença, aqui é meu lugar. Quando dá enchente aqui em São Paulo, não adianta ficar culpando a natureza, não. O homem contribui para isso, mas a natureza está falando: olha, cuidado com o que vocês estão fazendo. Outros inimigos: bactérias, vírus, que quando atacam trazem doença. Tem também o nosso corpo, que você vai chegar a uma certa idade, aí você já começa a usar óculos, depois você já começa a ter pressão alta, depois já começa a série de AVCs, depois vem diabetes, e um monte de enfermidades que começam. É isso. O nosso corpo está sujeito a acontecer isso também. E outro inimigo que nós temos: pessoas. Aquela pessoa envenenada, aquela pessoa que gosta de infernizar a vida dos outros com a língua,
nesse mundo é língua solta. A língua Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos, mas uma só língua. E mesmo assim ela fica presa, né? Para não sair. Ela está aqui presa. E parece que o primeiro parafuso que começa a ficar solto na nossa cabeça é o que segura a língua. A língua solta é um perigo. E pessoas usam isso para falar mal, para infernizar, para fazer coisa ruim, né? Aquele vizinho barulhento, aquele vizinho que quer ver o seu mal, às vezes pode ser a sogra, aquele chefe chato, aquela pessoa que faz parte da sua lista que você quer acabar com essa pessoa. E outra coisa, que um homem falou assim certa vez, né? O diabo são os outros. Porque assim, parece que as coisas ruins vêm tudo assim, dos outros, mas é uma série de coisas que acontecem. Agora, existe uma visão também neopentecostal sobre a questão do sofrimento. Alguns vão falar que é maldição hereditária. Você está sofrendo? Talvez tenha alguma coisa lá no seu avô, no seu bisavô, algum pecado que ele cometeu que está fazendo você sofrer agora. Gente, não adianta ficar fazendo regressões. Se você fizer regressão, for fazer regressão para ver a casa do seu mal, você vai chegar lá em Adão. Porque foi ali onde tudo começou com a entrada do pecado no mundo. O pessoal fala assim, está acontecendo isso com você, é por causa de imposto. Tem imposto em você. Isso aí pode ser olho gordo, viu? Sabe o que é bom com olho gordo? Olidade. Não adianta, sabe? A pessoa fica com medo dessas coisas. É imposto, é isso. O outro vai falar assim, você tem que ter fé. Tenha fé. Tipo fé, pensamento positivo, né? Fé figuinha. Vai, tenha fé que você vai conseguir. Vai, vamos lá que você vai conseguir. Não é por aí também. Eles falam que você vai acabar com o sofrimento por causa disso. E esse pessoal fica fazendo essa propaganda enganosa na televisão e eles muitas vezes falam mais de dinheiro do que sobre Jesus. O negócio é dinheiro. Se o povo está sofrendo ou não, outra coisa. E eles pregam, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os sermões nessas igrejas. E tomem cuidado com esses ensinos que aparecem por aí. Então, todos nós passamos por sofrimentos e tem todas aí as explicações. Tem gente que fala assim, mas crente não passa fome. Essa pessoa não conhece história, não conhece a Bíblia também. Eles pegam o versículo, né? Fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo a mendigar o pão. Pega o versículo fora do contexto. O crente não sofre, crente passa dificuldade, todo mundo passa por lutas e dificuldades. Gente, cristianismo não é eliminação de problemas. Cristianismo não é corpo fechado. Corpo fechado é uma macumba. O pessoal está misturando hoje em dia cristianismo com macumba e tudo que eles querem é ficar livre do mal, do sofrimento, e não é por aí que acontece. Por quê? O sofrimento, em segundo lugar, precisa ser enfrentado com sabedoria. Não adianta você enfrentar de qualquer jeito, não, que você não vai conseguir, isso vai piorar. Você tem que tomar o remédio certo. Tem um texto, né, em Tiago, que fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O contexto desse versículo aqui é aquele que fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passados por várias provações. Se você aqui está passando por provações, fique sabendo que isso é uma realidade, isso acontece e que é possível enfrentar com a provação, com a cabeça erguida, quando você recebe de Deus as
sabedoria para passar por tudo isso. Agora, existem algumas receitas milagrosas, né, de como resolver um problema. O pessoal vai falar, por exemplo, de água no copo em cima da televisão para você resolver, ou você vai colocar óleo, sal, algumas ervas, dá até para fazer uma salada, né? Sal, uma vez na Atibaia, um camarada estava com um saco de sal no aeroporto, e eu perguntei para ele, para onde você vai com esse saco de sal? E eu vou jogar em volta da cidade, para salgar a cidade. Olha só, um outro pastor estava falando que ele ia fazer xixi em volta da cidade, para marcar o território, para falar que aquela cidade é de Jesus. Então tem algumas loucuras que acontecem por ali. Algumas pessoas querem exigir de Deus, determinar coisas assim para Deus fazer. Outros mais espirituais falam assim, eu vou deixar a Bíblia aberta, porque quem sabe, né, vai espantar demônios, pensamento errado, imposto, usa a Bíblia como um amuleto também. Outras pessoas usam textos bíblicos. A pessoa vai falar assim, eu não vou passar por enfermidade, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Cita texto fora do contexto, sem olhar outras passagens da Escritura e interpretando erradamente essa passagem citada pelo profeta Isaías. O outro fala assim, não, nós somos mais do que vencedores. Nós já vamos determinar aqui que nós somos vencedores. Vencedores em que sentido? Qual é o contexto dessa passagem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o pessoal vai usando tudo isso para falar, né, que como ficar livre do sofrimento. E a gente sabe que não é assim que acontece. Em 2003, o pastor Marcos já falou, eu lembro que eu estava lá na praia, eu falei assim, eu lembro direitinho, eu falei assim, como é bom ficar aqui na praia, olha que bom, os meninos correndo de um lado para o outro, aquela água aqui, eu falei, que maravilha, estava lá em Caraguá. Aí aquela noite, o Mateus começou assim, ir no banheiro de 10 em 10 minutos, e eu fiquei preocupado com aquilo. No outro dia eu pensei, deve estar com o intestino preso. Fui lá, comprei uma mão para ele, nada. E nós percebemos lá na pousada onde a gente estava, que ele estava com a barriga inchada. Isso foi em 2003. Aí levamos ele para o hospital. Eu deixei minha esposa lá no hospital, falaram que tinha que tirar a urina que estava na bexiga dele, que estava entupido, tentaram tirar em nada. E ele ficou internado. E eu voltei para a pousada e ele ficou internado com a minha esposa no hospital. E ela me ligou de noite e falou assim, olha, o Mateus vai ficar internado e o caso dele é meio complicado. Eles abriram assim, viram uma massa colorida lá dentro e o negócio é complicado. Vem pra cá. Na mesma hora eu saí de onde eu estava, fui lá para o hospital, passamos a noite ali no hospital e no outro dia eles chamaram a gente e falaram assim, olha, é melhor vocês irem para Campinas, procurem o hospital lá, porque o caso dele é complicado. A gente não sabia o que era. Eu liguei para alguns amigos e eles falaram assim, vai direto para o Boldrini. E como ia demorar uma ambulância, nós pegamos e fomos para Campinas, chegamos lá, ele foi internado, fez o exame, estava já a barriga inchada, aí a médica chama a gente. Como é difícil, né? A médica falou assim, olha, o Mateus está com câncer. O tratamento dele é assim, demora 1 ano, é quimioterapia, o cabelo dele vai cair, vocês vão ficar aqui internados no hospital, aqui, assim, estava aquela coisa toda. Quando aconteceu tudo aquilo assim,
2004, fazendo tratamento ali, dentro do hospital, eu vi cada coisa acontecer ali dentro. Quantas famílias sofrendo. E a coisa pior que tem é você ver seu filho sofrendo e você não poder fazer nada. E quando eu estava ali naquele hospital, eu pensava assim no início que eu não iria conseguir passar por tudo aquilo. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, que quando Deus mandar você passar por uma estrada cheia de pedras, Ele vai dar as voltas apropriadas. E eu tive que caminhar aquele ano, aquela coisa toda, e ali eu percebi que algumas pessoas estavam numa situação muito pior do que a minha. Depois do tratamento de 1 ano de quimioterapia, eu ainda tinha gás, tinha força, e meu filho saiu e ficou 2004, 2005 e 2006. Recuperou, que apareceu naquela foto, também voltou a estudar, ele tocava violino, já tocava em orquestra, estava tudo animado, aquela coisa toda. E quando chegou no final de 2006, a gente estava lá na praia novamente. E ele começou a reclamar de dores. Reclamando de dor, ele acabava chorando à noite no quarto dele, eu vi ele chorando de dor, eu falei, meu Deus. E ele chorava e eu sentia uma dor ainda muito maior do que a dele, porque a coisa mais dolorida é você ver o seu filho sofrendo e você não poder fazer nada. Na mesma hora eu peguei ele, voltei para Campinas, levei para o hospital, ele fez todos os exames e já estava com muita dor. Nós pedimos para dar morfina para ele, porque ele já não aguentava mais. Fez todos os exames e os médicos chamaram a gente e falaram assim: olha, o câncer do seu filho voltou e agora muito mais agressivo. E naquela hora eu saí assim, eu comecei a chorar, o mundo para mim estava desabando assim, né? Um sentimento assim terrível. Aí tudo aquilo que eu havia estudado, conhecido acerca de Deus, e aquilo começou a um peso muito grande. Às vezes a gente cai numa situação que o diabo faz de tudo para a gente desistir daquilo que a gente tem de mais valor, que é a nossa fé em Deus, o Deus Criador do corpo e da saúde, que tem controle de tudo. Eu sabia tudo, como é que é, aqueles versículos a gente fala, mas quando a gente está vivendo, é difícil, aí a gente tem que colocar a fé em prática. É muito fácil desistir, chutar o balde e pronto, acabou, mas não é isso que a gente tem que fazer. E quando ele começou esse câncer voltou, o sofrimento foi maior. Nós começamos no dia 31 de dezembro de 2006. Eu estava em casa com ele chorando, eu comprando morfina, dando morfina. No dia 1º de janeiro nós levamos ele para o hospital e ele começou a fazer o tratamento novamente. E a médica já falou: olha, é muito complicado, mas mesmo assim eu fazer quimioterapia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, maio, junho. Em junho ele já estava muito mal. Aí o sofrimento dele era tão intenso, o meu sofrimento, da minha esposa, tudo ali com ele no quarto, foi sofrendo, e estava chegando o aniversário dele, que era no dia 15 de julho. E era tanto sofrimento que eu já não aguentava ficar vendo aquela cena, né? E é interessante que a única coisa que eu tinha ali na minha mão era um aparelhinho eletrônico que eu ficava lendo na Bíblia. E Deus falava a cada momento, a cada leitura, a gente sentia a presença de Deus naquele momento. E no dia 15 de julho, um dia do aniversário dele, ele faleceu.
E isso eu não gosto de falar em lugar nenhum. A primeira vez que eu estou falando é aqui, que eu não gosto de relembrar tudo isso. A gente tem um tempo de cientização. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a vida cristã acontece isso. E Deus, Ele quer que a gente confie nele, porque os nossos irmãos na fé passaram por isso também. E ele faleceu, e naquele dia foi o sepultamento dele, o dia do aniversário. E naquele momento ali no cemitério eu tive que pregar, dar um testemunho, e o corpo dele era o púlpito que eu tinha. Mas a gente sofre, a gente passa por dificuldade, mas Deus, Ele sustenta. Quando a gente recebe uma notícia desagradável, a gente fica desorientado, a gente não sabe o que fazer, para onde fazer, o que fazer, a gente entra em desespero. Muitas vezes a gente tenta negar o fato, a gente bate na cabeça, sempre a vez que a gente está dormindo, a gente acha que a gente está sonhando. Tem muitas vezes quando eu começo a lembrar no cara, eu falo, será que isso aconteceu mesmo? Será que não foi um sonho? Algumas pessoas falavam para mim, isso com o tempo passa. Que passa coisa nenhuma. Isso não cicatriza, é difícil. Ele é um filho muito especial, mas foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Às vezes nós sofremos, e às vezes uma tendência que a gente tem é de disfarçar que estamos sofrendo. A gente parece que na igreja não importa que a gente sempre está contente. Tem que fazer uma fachada que a gente está contente. Afinal de contas, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Tem alegria, mas também tem um tempo de tristeza. Tem momentos de tristeza. Tem um corinho que fala assim, só de ouvir a tua voz, os meus medos se vão, minha dor não sofre. Não é por aí. Isso aí é apelar, não é por aí. Se você pronunciar o nome de Jesus, vai sumir tudo que nada. Algumas igrejas, às vezes o pessoal fala assim, vem aqui, conta a benção, só coisa boa. Porque eu queria um dia chamar na igreja e falar, conta a desgraça, vem aqui, conta para vocês verem, para mostrar para as pessoas que a gente passa por sofrimento, passa por lutas, mas Deus tem poder para dar capacidade para a gente enfrentar isso com sabedoria e passar por cima disso com a cabeça erguida, porque a força não vem de nós mesmos, a força vem de Deus. Tem um texto de Tiago, em Eclesiastes, que fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de rir também. O texto de Tiago fala, está alguém entre vós sofrendo, o que é para fazer? Faça oração, ore, fale para Deus, feche a porta do seu quarto, ora sozinho, ora deitado, ora em pé, ora, converse com Deus e coloque aquilo para Ele, porque você não é uma panela de pressão, você não vai aguentar. Chorar e chorar diante de Deus é melhor ainda, colocar tudo isso para fora. Às vezes a gente tem vontade de cair naquela apatia diante de um problema, de uma dificuldade, entregar os pontos. A pessoa fala assim, sabe, eu estou com vontade de desistir, a vida cristã está tão difícil, está tão complicado, está acontecendo tanta coisa comigo. Depois que eu fui para a igreja, só
porque a fé de vocês tem um valor muito grande. Não caia nessa da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque não é por aí. Nem aquela outra música que fala, tô nem aí, não é por aí. Não é cair nessa apatia de falar assim, nada tá louco tudo, se Deus quiser Ele cuida, Ele está ouvindo oração. Tem hora que a gente fala isso, a gente entra em desespero, cada pessoa tem um tipo de reação diferente. Agora o perigo é a rebeldia, é a pessoa que fala assim, está tudo danado mesmo, eu vou chutar o balde. Quando essa pessoa larga a única fonte de força que ela tem, que é Deus, ela chuta o balde, a vida dela vai virar um inferno. Aí essa pessoa vai entrar nas drogas, vai entrar na prostituição, vai entrar no desespero. Depois de muito tempo ela vai perceber que a melhor coisa é voltar para Deus novamente. E tem um momento também de questionamentos, né? A gente questiona com Deus, a gente conversa com Deus, e Deus está ouvindo. Deus, Ele sabe, e Ele quer que você pergunte para Ele, questione com Ele, busque na palavra dEle o significado. Por último, a igreja tem um papel fundamental no amparo de pessoas que sofrem. Agora eu quero concluir falando para vocês, para a igreja, qual é o papel de vocês no amparo dessas pessoas que sofrem. Aqui o texto fala, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante. Está alguém aí que pode pegar um copo d'água para mim, por favor, que minha avó já está indo embora. E aqui fala, está alguém entre vós doente, está sofrendo, o que é para fazer? Chame os presbíteros, a palavra presbítero significa ancião, a liderança, chame o pessoal da igreja e esses façam oração sobre ele. A ênfase aqui não está no óleo não, tá? Sempre quando fala de ungir o óleo, eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora, da questão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para quem se envia, eu quero enfatizar aqui essa questão de chamar o pessoal, para o pessoal socorrer, para o pessoal amparar, para o pessoal dar apoio, porque nessa hora a pessoa sozinha não aguenta. É muito complicado. Por quê? É muito importante pessoas. Pessoas é uma coisa assim muito importante. Uma vez eu estava lá na Dom Pedro fazendo caminhada, aí parou um carro, me pediu ajuda. Você poderia me ajudar aqui? Como que eu faço para ir para Ianguera? Eu falei, você está no sentido oposto, você tem que retornar e voltar e ir para cá. Você está indo para Atibaia, você tem que voltar num outro sentido. Muito obrigado, você quebrou meu carro, você resolveu um problema meu, eu estava perdido, completamente perdido, sem nadar, sem mapa. Acho que ele não sabia nem para onde que ele estava indo. E depois que o carro dele saiu, eu olhei no vidro assim, eu vi uma frase escrita assim: Deus criou a vida para cada um cuidar da sua. Essa era a frase que tinha lá, né? Deus criou a vida para cada um cuidar da sua. Aí no caso eu falei, né? Não precisa de ajuda não, né? Não precisa de ninguém não. Está vendo como que a coisa acontece? Vocês conhecem muito bem a história de Jó. O sofrimento que esse homem passou, perdeu casa, perdeu gado, perdeu fazenda, perdeu tudo, perdeu filhos e filhas. E tem muita gente que critica a mulher dele, coitada. Vamos dar um desconto para ela, depois de ter 10 filhos, ela falou um monte de besteira lá, mas calma, é assim, a pessoa quando perdeu tanta coisa, ela pegou uma pedra, ela falou um monte de coisa lá que não devia falar, mas falou. Agora, o que é interessante é ver os amigos de Jó, que é outros assim, que o pessoal desce além deles. Está certo, eles têm defeito, cometeram vários erros, falaram um monte
passavam, chegaram e ficaram do lado de Jó, quietinho ali, só com a presença. Só com a presença. Isso aí já é o máximo. A importância de pessoas. O pastor abrir a boca para falar muito, aí danou tudo. Mas só a presença já tinha um valor grande ali para eles. Uma das coisas que mais me alegrava no hospital, quando eu estava ali internado, eu passava dia e noite, tarde, manhã, noite, não dormia, cadeira de hospital, você sabe como que é, comida de hospital, você sabe como que é, dia, noite, a gente ficava assim, a gente entrava em paranoia, mas não tinha nada melhor quando a gente recebia uma visita. Como era bom. Chegava uma pessoa e falava, vamos lá tomar café, vamos conversar, e gente, não tem nada melhor. Se você que não tem o hábito de visitar pessoas enfermas, pessoas idosas, pessoas que estão precisando de ajuda, se envolva nisso, porque isso é importante, isso a igreja precisa fazer isso. Vá, se você falar, não sei o que falar, ótimo, melhor ainda, fique lá, presente, fique ali com a pessoa, dê atenção para ela, porque não tem nada pior do que a dor do abandono. Eu conheci tinha uma amiga lá no Bodrinho também, que o filho dela estava fazendo tratamento, um menino pequenininho, e ela veio de Itajubá, fazia um tratamento lá, tal, e o menino foi piorando, e um dia de madrugada ela ligou para a gente às 4 horas da manhã, falou assim, o Rafael morreu. Na mesma hora nós saímos, pegamos o carro e fomos para lá para encontrar com ela. E quando nós chegamos lá, eu vi a cena mais triste da minha vida, que é aquela mãe e o pai sozinhos do lado do filho morto, sem ninguém, 4 horas da manhã, frio, sozinhos. Como isso é difícil, gente. Para pensar nisso e valorize a sua presença, a sua pessoa. Tem gente que fala assim, o oposto do amor é o ódio, mas não é. O oposto do amor é a indiferença. Quando você passa, você passa e vira as costas, você não dá atenção, é difícil. É difícil enfrentar a solidão. Pessoas são importantes, você aqui é importante. O pastor não consegue visitar todo mundo, ninguém consegue visitar todo mundo, mas uma visita faz uma diferença enorme. E a importância da igreja, qual a importância da igreja nisso tudo aqui? A importância da igreja. É necessário ter uma equipe treinada. Às vezes a igreja tem pessoas que estão passando por dificuldade, por sofrimento. O que vai ser feito? A igreja, eu aprendi nesse tempo todo que a igreja tem que ter uma equipe treinada, um pessoal treinado para socorrer pessoas que estão passando por todos os tipos de sofrimento, por várias provações diferentes. Por quê? O que acontece assim, você está lá sofrendo, você está precisando de um monte de coisa, você está com a vida toda bagunçada, o meu filho ficava em casa lá sozinho, sem ninguém, não sei quem fazer comida para ele, como é que era a coisa. Aí a pessoa liga para você e fala assim, você está precisando de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Olha, não é por aí. Você pergunta, tá bom, se tiver precisando de uma coisa, você me fala. Tá bom, eu falo. Né? A outra pessoa liga, você está lá, a pessoa liga e fala assim, alô, tudo bem? Aqui é o irmão, a irmã, não sei o quê. Você quer que eu vá aí? Se quiser vir, pode vir. Você quer que eu vá? Tá bom, eu vou ver um horário, eu vou ver com meu marido, que ele chega de São Paulo na sexta-feira, hoje é segunda, eu vou ver um dia para ele aí, tá bom? Eu não garanto muito não, mas eu vou ver se dou uma chegada aí. Ou então a pessoa
irmão, agora não dá, eu estou aqui. Então a pessoa, ela sempre querendo ajudar, mas não está treinada como um corpo de bombeiro, um grupo. O outro fala assim, olha, oi, tudo bem? Eu estou ligando para você porque é o seguinte, sobrou uma cesta básica aqui no mês passado, eu queria saber se você está precisando de uma cesta básica. Olha, eu acho que eu estou precisando. Você pode vir aqui pegar? Porque você está ocupando um lugar aqui, sabe? Que hora que você vem? Tá bom, não sei. O pessoal tem boa vontade, mas falta ajudar, ter sabedoria. O outro fala assim, irmão, nós queremos ajudar vocês e nós somos aqui da igreja tal e nós vamos ajudar você. Eu estou sabendo do seu caso, eu vou levar um caso para a diretoria, nós teremos uma reunião no final do mês agora, hoje é dia 1º, e nós vamos levar para a diretoria. Eu não sei se vai ficar sobre a mesa, né? Nós vamos levar para a Assembleia o cargo, porque se vai dar uma ajudinha para você. Faz aí o que. Ou então, olha, já que estarei orando por vocês, tá bom? Às vezes não ora nada. Estarei orando por você. Então, falta a igreja montar um grupo como um corpo de bombeiro para saber socorrer. Se acontecer uma desgraça aqui, cair um avião aqui, tiver uma coisa aqui, como que essa igreja aqui vai funcionar? Se acontecer que uma família inteira morrer, precisar de socorrer o outro, não aconteceu, qual vai ser a estratégia da igreja para socorrer essas pessoas? Né? O tempo está acabando, eu quero encerrar aqui também, e eu quero falar um pouco sobre o que isso tudo leva a gente, a vida da gente muda, né? A primeira coisa é a gratidão. A gratidão. Tem pessoas que elas gostam de reclamar muito da vida, reclamam do cabelo, reclamam do olho que não está na conserva, reclamam do corpo, reclamam do peso, reclamam de tudo. Mas quando elas descobrem que de pessoas que estão numa situação muito pior, elas falam assim, Deus, muito obrigado. Tem um ditado que fala assim, acostumava a chorar porque não tinha sapatos, até que um dia encontrou um que não tinha pé. Eu estava saindo do hospital um dia, né? Eu estava bem chateado, triste, abatido, cansado. Eu falei, Deus, por que isso aqui? Deus, por que isso aqui? Olha o que está acontecendo comigo. Sabe aquelas coisas que a gente fala? Aí, na porta do hospital, tinha um homenzinho simples, aqueles homens simples, com a calça, aquela camisa toda já branca e fininha, já de tanto lavar, aquela calça de tergal, fininha, rasgada, e uma sandália havaiana já com 2 milímetros assim, de tanto ele andar, a barbinha assim, magrinho assim. Eu falei, você está aqui por quê? Sabe por que eu estou aqui? Aí falou assim, olha, eu estou aqui porque a minha filha está com câncer. Eu falei, bom, então nós estamos empatados, né? E eu falei, onde você mora? Ixi, eu moro lá no final do fim do mundo, lá naquela cidadezinha, Santo Antônio do Zé do Prego, lá no fim do mundo. Lá no final, era o finalzinho de no Mato Grosso, lá, no lugar do Mato Grosso, lá. E eu estou aqui, aí eu falei assim, poxa vida, eu estou aqui em Campinas, a casa, aqui tem tudo aqui, e ele está longe. E eu perguntei para ele, e sua esposa? Ela está onde? Ah, minha esposa me largou. E eu falei, eu estou com a minha aqui, ela toma conta, ela ajuda, está com saúde, e ele está sem esposa. E Deus foi usando aquele homem para me dar umas cutucadas, né? E eu falei, como que você está sobrevivendo aqui? Ah, mas é difícil, viu? Porque eu estou desempregado, já estou desempregado há 6 meses, e está muito difícil, eu não tenho dinheiro para nada, não tenho roupa, e minha filha está ruim, não tem dinheiro, não tem carro, está tudo danado, é muito complicado. Eu falei, você tem mais filhos?
Tenho, eu tenho mais 4. E onde que eles estão? Ah, eles estão tudo em casa. Eu falei, mas por quê? Eles estão sozinhos. Ah, como que eles estão fazendo? Eu falei, não sei, não tem telefone. Ele tinha um filho desse tamanho, assim, e um outro pequenininho, e eles se viravam lá. E ele, eu estou aqui, não conhece a Deus, sozinho, longe de tudo. E Deus falou assim, está vendo? Você tem tudo isso aqui e ele não tem. E olha como que ele está. Volta para o seu quarto. Vai e fica lá. E fica mais firme, porque você está olhando muito para você, olha para outras pessoas. Esse homem que nem me conhece está muito firme aí. E vocês também, gente, vocês têm que ficar firmes, agradecer a Deus pelo que vocês têm, não ficarem querendo ter muita coisa, querer ter isso, que Deus sabe o que é melhor para você, o que Ele pode dar. Agradeça a Deus por você estar com vida, agradeça a Deus pela sua perna, pelo seu braço, pelo seu cabelo, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, porque tem gente que não tem nada disso e está com uma vida totalmente desgraçada. A gente sempre olha para cima e a gente esquece de olhar para baixo, muitas vezes, né? É importante também a solidariedade. Solidariedade, você sentir a dor do outro, você estar junto, você participar, você se envolver. Outra coisa, desensimismar-se. Para de pensar só em você, eu vou comprar isso para mim, eu vou fazer isso para mim, eu vou pensar isso para mim. Pensa no outro, aquela pessoa que está precisando de uma coisa, às vezes um vizinho seu que está precisando de um frango, como um presente para o menino e dá. Você vai perceber que você vai sentir muito melhor quando você ajudar as pessoas e não sempre ser ajudado. É isso que eu aprendi. Eu vi muita gente desgraçada lá no Boldrinho, que pessoas sem ter rumo para onde ir. O meu amigo lá estava com o filho dele, estava com câncer, e o filho dele também faleceu. E ele é pastor, lá em Atibaia, lá em Campinas. E nós montamos uma casa lá em Campinas, uma casa de apoio para crianças transplantadas de medula óssea, crianças com câncer. E essa casa agora ela funciona, ela foi construída com ofertas de R$20 de pessoas, de várias pessoas, de várias igrejas, e essa casa mantém nas 5 quartos, com 5 famílias, com pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil e tem que internar, fica a mãe ou o pai e mais a criança num quartinho com tudo pago, tudo sustentado, porque é isso que Deus quer que a igreja faça também. Por último, uso do tempo para o reino de Deus. Deus pega estrita conta do seu tempo. Deus quer. A coisa que a gente mais joga fora nesse mundo é o tempo. As pessoas acham assim que o tempo Deus não liga. A gente não pode gastar as coisas, o dinheiro, mas o tempo a gente pode gastar. E Deus quer que o seu tempo, as suas 24 horas, sejam produzidas, trabalhadas para o reino dele. A igreja tem que, a vida sua tem que estar envolvida com isso de alguma forma, porque senão não tem sentido. Ajudar pessoas, o tempo seu de voluntariado. Deus quer isso para a sua vida, você vai ver que vai ter muito mais significado. Você pode mobilizar um grupo aqui nessa igreja, a igreja montou um grupo de trabalho, um grupo de socorro, você não vê o que vai acontecer. Você aqui hoje que está sofrendo, ore, peça a Deus para não tocar em pessoas. Isso que você está passando tem um propósito. Deus vai usar isso na sua vida, na vida de outras pessoas também. Aquelas pessoas que gostam de assistir a história da igreja passando, Deus está falando com você hoje. Deus vai cobrar de você a sua saúde, o seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer, se você honra a Ele com o seu dinheiro, com o seu tempo,
com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência. Tem muitos jovens inteligentes, pessoas inteligentes, capazes, mas que estão engessadas para o reino de Deus. E Deus quer usar você do jeito que você é, do jeito que você tem, é para a glória dele. Você foi criado para isso e tem que viver para isso. Agora, se você entrou aqui hoje, você não conhece esse Jesus que faz você andar sobre as águas, você passar por essa situação difícil e você viver com sabedoria e viver com esperança, sabendo que a gente vai viver por pouco tempo, mas depois tem uma coisa muito melhor. Eu quero dizer para vocês, a primeira coisa que você tem que fazer não é sair ajudando as pessoas. O que você precisa é ajudar você mesmo. Pedir que Jesus entre no seu coração. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Você que veio hoje aqui e que não conhecia a esse Jesus que faz milagre, fale para ele agora: Senhor Jesus, entre no meu coração nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te conhecer melhor. Use a minha vida. Entre no meu coração. Eu tive que fazer essa oração hoje também. Fala: Jesus, entre agora no meu coração. Eu sou pecador, eu estou enfermo, eu preciso de ti. Eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos, onde você está, querendo aceitar Jesus. Amém. Pode abaixar. Mais alguém aqui gostaria de entregar a vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Você que quer viver para Jesus, a partir de hoje, ser usado por Jesus, você que é membro aqui da igreja, eu vou pedir que você fique de pé nesse momento. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus aqui nessa igreja, eu vou pedir que você fique em pé onde você está, que nós vamos orar. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela a Tua palavra que traz conforto, consolo, encorajamento. E obrigado, Pai, pela vida desse jovem que está entregando a sua vida a Ti. Abençoe a vida dessas pessoas que se prontificaram a Te servir e a entregar para o Teu serviço, para o Teu reino e para a Tua glória. Obrigado pelo aniversário dessa igreja, Pai. Use essa igreja desse bairro, desse local, para ser um grupo terapêutico, um grupo que leve a mensagem de paz, de salvação e de transformação. Agradecemos por esse dia, por essa data muito especial. Em nome de Jesus. Amém.